Boa tarde a todas, todos e todes. Em nome da Escola da LESC, eu quero dar boas-vindas à nossa audiência. O tema da live de hoje é racismo estrutural e democracia. Novembro é o mês da consciência, né, paciência negra, e é fundamental que a gente fale sobre como o racismo estrutura e atravessa as relações e a sociedade brasileira. Por isso, um tema fundamental para a gente estar dialogando e debatendo aqui. E para compor essa conversa, né, nós convidamos a Carina Santiago dos Santos, que é historiadora, professora, doutoranda, e o professor também, Gleidson Renato Dias Martins, que é advogado. São autores também de livros, né, e quero agradecer já de antemão a disponibilidade deles de estarem aqui colaborando, né, para que a gente possa cada vez mais estar formando um público para estar refletindo, entendendo o que é o racismo, que o racismo não diz respeito só a mim e a você, o quanto também a branquitude é beneficiada pelo racismo, então tentando tirar essa questão do moralismo e das questões individuais. Então quero agradecer muito a vocês e convido primeiro a Carina a estar se apresentando e depois o Gleidson para a gente começar a nossa rodada de perguntas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, mais uma vez eu queria agradecer o convite, a oportunidade da gente debater e que esse debate se estenda aos outros meses do ano, né, como uma pauta fundamental e pertinente à estrutura das relações no país, né? Eu sou Carina Santiago dos Santos, eu sou professora de História da Rede Municipal de Florianópolis, concursada e atuando desde 2003, com atuação na educação de jovens e adultos, no ensino fundamental, formação de professores, constituição de documentos, né, a última matriz de educação das relações étnico-raciais, lançada pelo município em 2016. Eu tive a oportunidade de participar como uma das pessoas que constituiu o texto. Eu sou historiadora, mestra em ensino de História e doutoranda em História pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tive a oportunidade e a minha primeira experiência usufruindo de uma política de ação afirmativa, eu fiz doutorado de sanduíche pelo programa Abdias Nascimento na Universidade da Flórida, e pude tomar contato com outras metodologias e uma outra forma, né, de ver o mundo num diálogo muito profícuo para a minha constituição e para o desenvolvimento dos meus estudos. Faço parte da rede de historiadores e historiadores negros, também sou pesquisadora associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e também estou recentemente fazendo parte da Associação de Educadores Negros e Negras de Santa Catarina. É isso. Obrigada, Carina, pela presença, pela apresentação. Gleidson, por favor. Então, boa tarde, praticamente boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite, parabenizar na pessoa aqui da Aline a essa possibilidade de nós discutirmos esse tema tão fundamental para a sociedade brasileira e mundial. Então, meu nome é Gleidson Renato Martins Dias, gosto de me apresentar como um militante do movimento negro, acima de tudo, de qualquer coisa, em qualquer espaço. No momento, sou da direção nacional do MNU, Movimento Negro Unificado. Sou servidor público, então, portanto, não advogo, na verdade, sou servidor público, no momento, assessor do gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado, o único tribunal de contas do país que tem uma assessoria específica para questão racial, onde nós estamos apresentando um programa antirracista para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sou bacharel, especialista e mestrando em Direito, agora pelo PPG da Unicinos, bolsista, onde a gente já é importante falar disso, da importância das políticas públicas para a promoção e continuidade de uma disputa democrática e epistemológica dentro da academia, né, combatendo a branco-normatividade do conhecimento. Fiz parte de várias outras discussões, fui assessor jurídico do Maria Mulher, que é uma organização de mulheres negras, assessor do Conselho Estadual do Povo de Terreiro do Rio Grande do Sul,
e tenho trabalhado de forma mais específica nessa questão do direito público e a relação entre a necessidade de nós letrarmos o Estado brasileiro. Né? Por isso, inclusive, agora no mestrado, eu tenho trabalhado um conceito que construí, que é a hermenêutica jurídica da branquitude, que oportunamente a gente pode aprofundar. Então, agradeço novamente e fico à disposição. Obrigada, Gleidson. Para começar a nossa conversa, né, nós vamos seguir essa ordem da Karine e o Gleidson. Gostaria de perguntar para vocês, então, né, o que é racismo estrutural? Que é o tema que faz parte do tema da nossa live, né? Como que vocês compreendem o racismo estrutural? Bom, vamos lá, né? Tentar colocar isso de forma resumida é bastante complexo, mas tentar usar da experiência de professora para seguir, né? Bom, eu acho que é sempre importante, antes da gente falar de racismo estrutural, a gente compreender muito brevemente o que é o racismo e a sua constituição, né? O racismo, ele vai ser criado como uma teoria ao final ali do século, mais precisamente ao final do século XIX, onde ele ganha a força e a estrutura que vai dar os desencadeamentos do que a gente tem hoje, né? As consequências que a gente tem hoje. Vem do conceito de raça, né? E as raças vão ser pensadas, em princípio, dentro de uma taxonomia dentro da biologia, né? Uma classificação dentro da biologia, e que depois vai ser com o objetivo de hierarquizar os sujeitos e dar embasamento teórico e justificativa para todo o processo de colonização das Américas, das Áfricas, de todos os outros espaços que os europeus vão adentrar como colonizadores e usurpadores dessas riquezas. A partir disso, o racismo, depois a gente tem, né, a raça, vence-se a ideia de que a raça é um construto biológico, né, chega-se à conclusão de que isso não existe, mas essa concepção já vai estar inserida dentro das relações sociais. Então, o racismo, ele continua como um construto social que continua embasando e hierarquizando os sujeitos e todas as relações que a gente tem, especialmente na sociedade brasileira. E a partir disso, né, a gente trazendo por um percurso histórico e pensando já no racismo estrutural, ele é a base dessas relações, desde o princípio, quando a gente vem no período escravagista, quando a gente coloca esses sujeitos como escravos, né? Eu não sou fã e não gosto de usar esse termo, eu procuro usar escravizados ou cativos para não destituir as pessoas das suas humanidades, né? Mantê-las como pessoas. E dentro dessa perspectiva, colocar em pé de igualdade e dizer que elas estavam em privação de liberdade, né? Que o cativeiro, o escravizado, ele é uma pessoa na condição de ausência de liberdade, sem direito, mas ele continua sendo uma pessoa. E isso continua como um reflexo até os dias atuais. Então, a gente não tem mais a escravidão nos termos da lei, mas a gente continua com seus reflexos, seus requisitos e as suas reconstruções nos períodos atuais, onde a gente tem a ausência de representatividade, a constituição de inúmeros estereótipos acerca da população negra, a menor escolaridade, a menor constituição de renda, e acho que a gente precisa parar de colocar isso como uma falta de desejo dessa população ou de capacidade dessa população de ter representatividade nesse espaço de privilégio e poder. A bem da verdade, o que a gente tem é a manutenção de uma estrutura que coloca esses sujeitos nessa condição de inferioridade e que, do outro lado, constitui uma manutenção de privilégio de um grupo. Não é possível um país como o Brasil, com mais de 50% da população autodeclarada preta e parda, constituindo a população negra de acordo com os critérios do IBGE, não ter acesso à representatividade, acesso à renda, de modo um pouco mais igualitário, de haver esse abismo absurdo entre essas duas populações, né?
E aí é importante para a gente tirar também, né, a discussão sobre o racismo estrutural, é importante que a gente tire de uma concepção individualista, que traria como sendo uma opinião e uma patologia de um sujeito, mas sim como o resultado de toda uma constituição e de um aprendizado com os exemplos e da prática que leva esses sujeitos a ter esse tipo de atitude e não apenas como uma ideia de um sujeito, né? Isso é generalizado. E também transcende o aspecto institucional, porque essa instituição ela é composta de pessoas e ela começa a atuar dentro dessa engrenagem, mantendo determinados sujeitos em determinados espaços, né, dando privilégio a alguns e desprestigiando outros, e aí a gente passa do sujeito, da instituição e vira estrutura. Então, essa concepção e mais ou menos isso, que inclusive o livro mais recente, mais discutido no cenário atual é o do Silvio Almeida, que traz um pouco dessa perspectiva. Isso. Parando por aqui para a gente poder ter um tempinho a mais para discutir. Tá contigo aí, Gleidson. Então, eu acho que é isso. Acho que a Karina abordou muito bem. Então, vou tentar trazer de um outro viés, mas, na verdade, não temos divergência desse ponto de vista. Eu gosto de explicar o racismo estrutural de duas formas. Nós temos dois termos, racismo e estrutural. Entender o racismo como um projeto de dominação, onde subalterniza determinados indivíduos, determinados grupos, para privilegiar o grupo homogêneo. E o racismo estrutural, a gente tem que pode pensar o racismo estrutural como sendo estruturante. Então, sempre quando eu falo sobre racismo, eu falo que o racismo é estrutural e estruturante, porque ele estrutura o pensamento, ele estrutura a sociedade, e ele, a partir... se nós somos uma sociedade racializada, e nós estivemos durante todos esses anos sendo ensinados a ser racistas, da mesma forma que nós somos ensinados a ser machistas, da mesma forma que nós somos ensinados a sermos LGBT-fóbicos, esse pensamento irá estruturar absolutamente tudo. Dou exemplo. Se uma pessoa não consegue entender o que é racismo, ela vai escolher uma pessoa para trabalhar na recepção com boa aparência, e a boa aparência ela tem uma estrutura racializada. Se nós quisermos falar de modo de vestir, de modo de falar, de lugares das pessoas, então o racismo ele estrutura isso. O racismo, dessa perspectiva estrutural, ele vai fomentar as outras formas de subordinações. Né? Nós podemos, já foi falado pela Karine, que o racismo, sendo analisado do seu ponto de vista individual, que é importante, porque nós temos sim que punir e temos que exigir um tratamento entre pessoas respeitoso e urbano. Agora, também se entendeu frágil essa abordagem, né? Porque o racismo é muito mais complexo. Aí, então, as Panteras Negras vão acabar trazendo a possibilidade de uma compreensão de racismo institucional, né? Onde o professor, por exemplo, Adilson Moreira, no livro Racismo Recreativo, vai dizer as possibilidades de compreensão ou de manifestação desse racismo institucional, que é, por exemplo, quando as instituições dão um determinado tipo de serviço de forma negativa a depender da raça daquela pessoa. Bom, e o racismo estrutural nisso tudo? O racismo estrutural é o bojo disso. O racismo estrutural ele não vai dizer que a pessoa é má, porque é muito comum nós ouvirmos dizer, mas a pessoa é racista porque a pessoa é ignorante. A pessoa é racista porque a pessoa é mal amada. A pessoa é racista porque a pessoa não teve instrução. Não, racista é racista. Né? Inclusive a academia, onde tem as pessoas mais, mas muito inteligentes, a academia forjou e construiu, é muito responsável pelo racismo que nós entendemos, porque na academia foi forjado a compreensão da subordinação, inclusive da não humanidade das pessoas negras. Então, se a gente quisesse entender o racismo estrutural, basta entender que ele está na compreensão da forma que a sociedade brasileira se relaciona. O racismo estrutural, ele não é
a exceção, ao contrário. Entender que existe racismo estrutural é entender que o racismo é a regra, em qualquer tipo. Por isso que nós não estamos, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, enquanto deputados, por isso nós não estamos como deputados e deputadas aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por isso que nós não somos os juízes, as juízas, os reitores, as reitoras, os diretores, as diretoras, por isso que as mulheres negras aumentou a violência para as mulheres negras ao ponto que diminuiu a violência, o feminicídio para as mulheres brancas, por isso que o povo LGBT, quem morre, a maioria são pessoas negras, então, porque ele estrutura qualquer traço social que nós analisarmos, nós vamos entender que a base da pirâmide social está a população brasileira. Para terminar, eu gosto de tentar explicar o racismo de duas formas. E claro que isso é uma forma de compreensão, isso não é finalístico, mas gosto de que para as pessoas entenderem que, digamos, que de 1500 a 1888, nós tivemos um tipo de racismo. Esse tipo de racismo era um racismo que negava a nossa humanidade. Né? Nós não éramos seres humanos. Por isso que o Papa vai pedir perdão na África, entendendo o papel da Igreja Católica na escravização dos seres humanos africanos. Né? Pós-Lei Áurea, pós-fim da escravização, nós vamos vivenciar um racismo onde as pessoas vão dizer, tá, tudo bem, vocês são humanos, porque vocês não eram. O direito dizia até 1850 que nós éramos semoventes, que é aquela coisa no direito que move por si só, né? Existe o móvel e o semovente. O semovente é uma coisa que move por si só. E assim era taxado juridicamente. Bom, e o racismo pós? O racismo pós, ele vai dizer o seguinte, beleza, vocês são humanos, mas vocês são humanos de terceira, quarta, quinta, décima categoria. Então, há um outro tipo de subalternidade. Acredita-se, ou entende-se, ou rende-se a existência enquanto humano, mas um humano de quarta, quinta, sexta categoria. Isso vai ser muito bem explicado no livro A Invenção do Ser Negro, de Givenilda Silva Santos. Eu acho que termino por aqui para a gente fazer um ping-pong. Obrigada, Karina, Gleidson, pela aula aí. Aqui no início da conversa com vocês, né, até compartilhando com o público, eu estava falando que eu não estou mais no lugar de dizer, se alguém pontuar para mim que você foi racista, de me defender. Não, eu não sou racista, porque a gente tende a pensar que está sendo uma acusação, e na verdade eu já estou num ponto de ouvir e entender que todos nós, né, no geral, em especial os brancos, somos racistas porque vivemos uma sociedade estruturada pelo racismo e que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque isso não é um problema dos negros e negras, é um problema da sociedade brasileira, dos brancos, da branquitude, porque nós deixamos de ter talentos, de ter multiplicidade, de ter... quantas vidas são tiradas, né, ou subalternizadas, que agora que estão chegando na universidade, antes da gente entrar nas ações afirmativas e nas cotas, uma outra coisa que eu queria pontuar, que veio com a fala de vocês, é uma questão sobre democracia e meritocracia. E aí, para a gente inverter a ordem, queria convidar o Gleidson a falar primeiro, e depois a Karina, porque eu acho que é importante, de novo, a gente não está falando sobre pessoas e indivíduos que têm ações racistas e que têm que ser punidos, mas todos nós, então que a gente pare, né? Queria fazer um convite aqui para a nossa audiência, que se alguém disser para você que você foi racista, não, eu não sou racista porque eu não fui, escute, ouça o que a pessoa tem a dizer. O silêncio cria um espaço de transformação, então escute por que de um olhar de um negro, de alguém que vive a negritude, e aqui temos o Gleidson e a Karina, que são pessoas que alcançaram posições, né, com esforço, mas ao mesmo tempo que entram naquele discurso, né, de que eles são exemplo, e na verdade eles são exceção. E eu vou ficar por aqui porque eu quero que vocês falem sobre meritocracia. Fui demais até. De nada, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nós temos aqui fazer aqui um bate-papo tranquilo, aproveitar esse mês da consciência negra, né, que essa disputa que o movimento negro vem traçando há décadas, há séculos com a sociedade brasileira, onde nós estamos retirando as pessoas negras de um lugar de subalternidade. Eu acho que quem melhor explica a questão, vamos de novo, né, a Karine falou sobre o Silva Almeida, vamos de novo a ele, que realmente tem sido um dos intelectuais mais atuantes aqui do Brasil, mais respeitado pelo brilhantismo que lhe é peculiar. E ele fala, acho que de uma forma muito consistente sobre democracia, mas de forma mais específica sobre meritocracia. A meritocracia, a gente só tem que entender a meritocracia como uma das
das possibilidades tecnológicas, vamos dizer assim, para usar um termo Foucaultiano, de construção de privilégios. Não há como nós falarmos em meritocracia num país onde nós sabemos que de cada 10 pessoas miseráveis no conceito da ONU, né, aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Então, de cada 10 miseráveis, 8 são pessoas negras. De cada 10 pessoas pobres, 8 são pessoas negras. De cada 10 pessoas no trabalho informal, ou seja, que não tem um salário mínimo, que não tem férias, que não tem 13º, que não tem aposentadoria, embora a reforma administrativa do Bolsonaro queira acabar com todas as aposentadorias do mundo, mas mesmo assim, a gente entendeu o conceito de trabalho informal, nós vamos entender que só fala em meritocracia aquela pessoa que está num posto já de privilégio. Né? É a mesma coisa que nós falarmos em identitarismo, né? Quem é que ataca identitarismo? O homem branco heteronormativo, né? Porque é óbvio que a gente precisa trabalhar especificidade, as mulheres sabem muito bem disso, porque estão ainda lutando contra a machonormatividade nos espaços de poder e prestígio, né? Então nós temos que lutar com a branco-normatividade nos espaços de poder e prestígio. Então a meritocracia, para finalizar, só pode ser entendida como uma das tantas armadilhas que o racismo construiu, e que não só o racismo, se a gente quiser ser mais profundo, né, racismo no sentido da distância entre pessoas negras e pessoas brancas, mas também o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então nós também podemos falar da meritocracia ou da sacanagem da meritocracia com as pessoas brancas pobres também, não tem problema que nós abordaram nesse sentido, para a gente entender que a meritocracia só é constituída por uma classe dominante. A classe dominante é essa que a gente sabe, que é masculina e branca. Pois é. Bom, a meritocracia, eu acho que é importante da gente falar da questão social, né? Que de fato fecha muitas portas às oportunidades para os sujeitos, mas eu não consigo dissociar a questão social de raça, né? Eu acho que, inclusive, esse é um grande problema que a gente tem, inclusive, de partidos políticos, né, que associam exclusivamente a condição financeira. A gente sabe que as políticas públicas pensadas às populações de baixa renda, em condição de miserabilidade, elas são mais efetivas a essas pessoas que não são negras, né? Então, a gente não tem como dissociar. Eu, como professora de escola pública, e que atuei em coordenação de núcleo de EJA por mais de 4, 5 anos, via os meus estudantes, vizinhos em comunidades da cidade irem atrás dos seus empregos e voltarem um empregado e o outro não empregado, os dois com a mesma condição, vizinho de porta, e a gente sabe quem não foi empregado, né? Então, a condição de mérito, ela é muito desrespeitosa, né, e muito... Me foge até a palavra agora, mas ela é até canalha, né, gente? Sejamos realistas aqui, né? Ela é uma bengala para justificar a manutenção de uma estrutura que segue privilegiando um determinado grupo. E esse grupo são as tais ditas famílias tradicionais, né, que tem lá. Eu não posso colocar em pé de igualdade um estudante que trabalha após o horário da escola, que precisa ajudar na renda de casa, que não tem acesso à internet, que divide um mesmo cômodo com várias pessoas da sua família, que não tem acesso à aula de inglês, que não tem toda essa estrutura e essa possibilidade de uma educação que abra outras portas, e colocar ele em pé de igualdade com o estudante que teve tudo isso, e aí chegar na hora de um concurso vestibular, colocar esses dois para ter a mesma prova, de mesmo acesso, não é viável
para que a gente dê as condições àqueles sujeitos que estão na mesma... É como a gente colocar para correr uma pessoa absolutamente treinada para isso e uma pessoa que não teve aula nenhuma e tem uma condição de mobilidade limitada. Eu não posso colocar as duas para competir, porque não existe mérito nisso, né? Então, a meritocracia é essa bengala, essa justificativa para a manutenção de tudo como está, né? Basicamente, assim, a gente falando de uma linguagem bem coloquial, é isso. Eu não posso colocar, por exemplo, um jovem que tem o seu pai desembargador ou atuando em alguma outra área, seja, né, no judiciário, no legislativo, que certamente, à medida que vá procurar o seu estágio, quando começar a fazer seu curso de direito, vai acessar muito mais fácil do que, por exemplo, se eu fosse essa estudante de direito, que não tenho ninguém lá. Entre eu e esse outro estudante, ele já tem uma rede criada, que o alavanca sem que haja necessidade de que ele precise, de fato, lutar arduamente por isso. Isso não quer dizer que essas pessoas não sejam qualificadas, mas a gente precisa dizer que elas não têm entraves que as limitam nesse acesso. Então, por aí. Muito importante isso que vocês trazem. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo a Karina no final, numa coisa que foi muito usada, quando o Joaquim Barbosa foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e que há uma romantização, né? Tipo, se o Joaquim Barbosa chegou lá e aí agora a gente diz, não, os negros estão ocupando, e as negras estão ocupando espaço de poder, mas um chegou lá de milhões, então a gente... E aceito mas nós estamos falando de uma cultura, de um povo, e aí reforça, não, se o Joaquim Barbosa chegou, você pode chegar também, e a gente sabe que na verdade não funciona assim, né, então, de que às vezes há, não desvalorizando o esforço pessoal, porque algumas, por exemplo, vocês estão aqui, se esforçaram para chegar, mas que há uma força enorme maior. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês mesmo, assim, vocês conseguiram conquistar um espaço apesar do sistema estrutural racista, mas eu imagino que vocês percebam na pele ainda, né, a diferença, por exemplo, no caso da Karina, que é uma professora negra, a diferença de tratamento com uma professora branca. Do Gleidson também, embora eles tenham alcançado, seja funcionário público, vocês percebem a diferença de tratamento, ainda que estejam num lugar, tipo, agora eu cheguei aqui, não vou mais sofrer preconceito e racismo, porque racismo é lá embaixo. Agora que eu estou aqui, como é que é a experiência de vocês? Karina, pode começar. Mais precisamente, né, e isso é uma trajetória muito comum dentro da população negra, né? Historicamente, as mulheres negras, elas vão buscar a carreira do magistério, né? Como um espaço que privilegiava essa possibilidade para que elas não trabalhassem como domésticas, né? Era a alternativa para isso, né? E muitas não conseguiam atingir esse objetivo, principalmente na época dos exames de admissão ao ginásio, hoje Fundamental 2, que barrava, né, a ascensão dessas pessoas a essa categoria, né, a esse espaço de estudo, a esse grau de estudo, que depois levaria ao magistério, no que seria o atual ensino médio, né? Então, existem diversos estudos, aqui em Santa Catarina tem estudos muito, muito bons sobre isso, sobre a presença dessas mulheres professoras, inclusive Antonieta de Barros, né? Antonieta de Barros, Leonor de Barros, sua irmã, que ascenderam alguns espaços em função da carreira do magistério. Do mesmo modo, também foi utilizado as Forças Armadas, né? E a busca da carreira pública se dá pela possibilidade de remuneração equiparada entre brancos e negros, homens e mulheres. Então, todo mundo que desempenha o mesmo cargo que eu, com a mesma qualificação, vai ter o mesmo salário. E a gente sabe que na iniciativa privada isso não acontece, né? Então, você pega sujeitos com a mesma qualificação, com a mesma experiência profissional, muito provavelmente eu teria que ser uma espécie de Joaquim Barbosa no espaço onde eu estou, onde eu estaria para
para ter um salário equiparável na iniciativa privada, especialmente em outras carreiras que não a carreira do magistério, né? Pensando no mundo corporativo de modo mais específico. E aqueles que ascendem a esse espaço dentro do mundo corporativo enfrentam uma série de barreiras, né? Pensando na relação das mulheres. A interrupção da fala, né? do momento de exposição das ideias, além dessas interrupções em momentos que homens falam a mesma coisa que essas mulheres disseram anteriormente, levam, né, o mérito e o crédito pelo desenvolvimento da ideia. A relação também do racismo nessas relações de branquitude, né, aquilo que muita gente ainda chama de piada, aquilo que, com relação aos cabelos também, né, a necessidade de se manter um alinhamento, uma aparência que o coloque como alguém que pode ser visto como um espaço de chefia. E isso eu vivi um pouco na coordenação de um dos núcleos da educação de jovens e adultos aqui no município. Muitas vezes, não da minha equipe de professores e não dos meus estudantes, mas de gente do público externo que chegava à escola, por exemplo, um professor da universidade que queria desenvolver um projeto de extensão ou levar os seus estudantes para desenvolver os seus estágios, que conversava comigo pelo telefone, chegava na escola, disse, eu poderia conversar com a Karina, e eu chegava, pois não, querida, eu quero falar só com a diretora. E eu disse, oi, muito prazer, Karina. Então, isso é uma outra dimensão do racismo estrutural. Ao me ouvir no telefone falando de modo articulado, no imaginário dessa pessoa não existia a possibilidade dessa articulação vir de uma pessoa negra. E essa constituição faz parte desse racismo estrutural. E qual era a justificativa dessas pessoas? Nossa, mas tu és tão jovem. Né? E aí chegavam na secretaria da escola, tinha eu e a pessoa que trabalhava comigo, né, na assistência da coordenação, e uma mulher negra também mais velha do que eu. Então, dentro da concepção das pessoas, opa, eu estou aqui num espaço que são duas mulheres negras, então certamente é a mais velha que é a que desempenha o cargo de chefia aqui. Né? E resistência de, posso dizer, 1, 2 colegas, né? Mas que a gente, no desenvolvimento do trabalho, a gente não tem espaço para errar, e a gente tem que estar sempre atento, e isso é uma característica daquilo que faz com que a gente perca a saúde. Então, essa estrutura, essa engrenagem de não permitir a falha, porque essa falha vai ser apontada de modo mais rígido, mais duro, mais incisivo, é uma das coisas que tira a saúde da população negra. Né? Então, bastante complicado, mas a gente enfrenta, e eu tenho certeza que para muitos dos meus estudantes, me ver naquela direção, me ver na sala de aula, me ver desempenhando um projeto, me ver apresentando um congresso, me ver como doutoranda, inclusive para a minha família, né? Eu venho de uma família e que há 2 gerações eu tenho pessoas próximas que não são alfabetizadas, que não tiveram essa oportunidade, que tiveram que começar a trabalhar com 5, 6 anos de idade, e eu não vou ser a primeira doutora da minha família. Então, já é uma transformação imensa num espaço de 2 gerações, né, de 2 a 3 gerações. Então, eu acho que dá para a gente... primeiro, ser negro é ser resistente, né? Não tem como. Nós temos que pensar que o país ele estipulou uma política pública chamada de branqueamento e de eugenia, que é a aniquilação das pessoas negras. Né? Então, ser negro é, primeiro, lutar para estar vivo. Não é à toa que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. 23 minutos.
né? Nós estamos aqui numa live que durará 1 hora e pouco. Algumas mães irão chorar as perdas dos seus filhos, né? E as balas perdidas encontram sempre as peles negras. Então nós temos que entender que por isso que o racismo ele adoece, como falou a Karina. Eu gosto de sempre mesclar, para quem gosta de ler, para quem gosta de ver filme, com as duas possibilidades, né? Então o documentário Olhos Azuis ele vai trazer essa discussão, por exemplo, da doença, né? Olhos Azuis, para quem não viu, é um documentário logo depois que Malcolm X morreu, de uma psicóloga dos Estados Unidos, e ela vai começar a fazer um trabalho com as crianças numa escola. E aí ela vai começar a discriminar pela cor dos olhos. Então todas as pechas para as pessoas negras ela dava para as pessoas com olhos azuis. É magnífico, ganhou vários prêmios. Mas para a nossa fala aqui, o que é importante? Tem uma menina loira de olho azul que está ali chorando, e aí ela vai perguntar, aí a professora Filhote, se não me engano, o nome dela, vai perguntar para a menina, mas por que você está chorando? Você sabe que isso aqui é uma oficina, só 2 horinhas, e você já não aguentou? Então, será que isso explica por que os homens negros têm hipertensão? Será que isso explica a necessidade de remédios para dormir? Será que isso explica o alcoolismo? Ou seja, a pressão do racismo ela é diária. E quando a gente mais estuda e mais, fica pior. Porque, como diz a nossa companheira aqui, a doutora Maria Conceição Lopes Fontoura, que é coordenadora do Maria Mulher, ela vai dizer que nós temos olhos de ver. Eu acho muito, muito bonito, muito poético essa fala dela dizer que nós temos olhos de ver, né? O racismo. Porque nós enxergamos o racismo. Então, quando as pessoas estão vindo com algum tipo de discussão, que acham, inclusive, que não é racismo, a gente consegue identificar o racismo. Durante muito tempo eu briguei com algumas lideranças de esquerda no programa Mais Médicos, porque eles ficavam dizendo que era uma discussão entre capitalismo e comunismo, que não queriam os médicos cubanos. E nós, porque temos olhos de ver, sabíamos que a maioria dos médicos que viriam para cá eram médicos da minha cor, e as pessoas não queriam que os médicos da minha cor tocassem nas peles brancas, mesmo que necessitando mesmo pelo SUS, né? Tanto que depois, para quem não lembra, logo depois vai ter um movimento, acho que era Orkut, acho que não era Facebook ainda, Importa Dilma, para trazer pessoas loiras de olho azul. Aí em Santa Catarina, se não me engano, foi Santa Catarina ou Curitiba, que é o mendigo que era o nome do o mendigo dos olhos azuis, uma coisa assim, que houve fila de mulheres. Curitiba. Como, Karina? Curitiba. Porque as pessoas estão... Aquele lugar não é um lugar para pessoas negras. Quem tem que ser morador de rua é a pessoa negra. Nós estamos naturalizados. O racismo estrutural explica isso. Esse é o lugar da pessoa negra. Quando nós vimos uma pessoa loira, de olho azul, aquele não é o lugar. A sociedade se movimenta para tirá-lo de lá. Houve filas de mulheres querendo levar para casa. E levaram ele para casa. Ele virou modelo. Porque lugar de pessoa branca não é pedindo dinheiro. Inclusive, para a gente entender e superar, como já falamos aqui, a questão de que ser racista, ou manifestar o racismo, melhor dizendo, manifestar uma forma de racismo, não é diabólico. E isso caiu, o próprio Mandela tem uma fala sobre isso, dizendo que ele também se deu conta que tinha visto uma pessoa branca pedindo, e aquilo tocou, e aí ele pegou e aí ele, como tem olhos de ver e a grande liderança mundial ainda, né? Porque as suas ideias ainda estão aqui com todos nós, todos e todas, ele também se viu nessa dicotomia, nessa questão, mas por que eu acabei me comovendo com essa pessoa branca? Outro, para terminar nessa questão, queria indicar o Mordomo da Casa Branca. O Mordomo da Casa Branca ele vai falar do lugar da pessoa negra. Porque falando do lugar da pessoa negra, nós vamos entender exatamente a pergunta que a Aline fez. Como que nós, que estamos em determinados espaços, podemos lidar com isso? Primeiro, embora meus pais também não tinham educação formal, primeiro grau e tal, eu fui muito treinado. Alguém falou aqui, não sei como é que a gente vai se nós seremos, Aline, provocados por ti com as perguntas, ou se a gente vai lendo as perguntas, estamos ao teu comando aqui. Mas só para... Alguém colocou aqui, mas a educação é a saída? Bom, depende da educação.
Se a educação for antirracista, aí a Karina, que sabe, vai falar isso melhor que eu, nós temos que entender que o primeiro espaço onde a gente sofre racismo, que a gente está ali, pelo menos, no seio da família, preparado onde tu é o lindinho, onde tu é a lindinha, onde tu é o príncipe da mamãe, tu é a princesa do papai. Tu chega na escola e os colegas não querem te dar a mão porque tu é negro. Tu chega na escola e os coleguinhas não riem do teu nariz, riem do teu cabelo. Então, o primeiro lugar onde a gente leva o tapa do racismo, uma chibatada contemporânea do racismo, é a escola. Então, eu também concordo. Temos que... A escola é um caminho? Sim, mas depende de que escola nós estamos falando. A educação é um caminho? Sim, depende de que educação nós estamos falando. Eu quero dizer que se o racismo é estrutural, ele estrutura, inclusive, e principalmente, o fazer a educação. E o outro ponto, para finalizar a tua provocação, Aline, que se refere aos nossos espaços de poder, uma das coisas que eu mais sinto é o que nós denominamos de racismo epistêmico. Porque nós nunca somos os doutores e as doutoras do nosso lugar de fala ou da nossa... Eu fui num debate, não sei porque foi o último debate que eu fui aqui numa rede de comunicação aqui do Sul e tal, onde eu fui apresentado como Gleidson do Movimento Negro. Ok, esse é o meu lugar, eu gosto de ser apresentado assim. Só que nós temos olhos de ver, né? O debatedor foi apresentado como professor da faculdade do Rio Grande do Sul, médico, pós-graduado em não sei o quê, para não sei o quê, e fez toda uma leitura acadêmica para que dissesse assim. E aí eu perguntei, olha, eu quero agradecer o debate e tal, no final, mas eu quero dizer que o professor fulano não tem a possibilidade técnica de debater comigo. Então, eu queria que você chamasse alguém, porque não adianta ser PhD, seja lá o que for, em física nuclear. Porque se ele, eu fui ler, por óbvio, o Lattes dele, ele não tinha uma vírgula, um artigo, um gibi que o camarada tinha lido sobre racismo, mas se acha na possibilidade, na autoridade de vir querer fazer discussão racial. E isso também é uma das formas da manifestação do racismo. Porque as pessoas não estudam racismo. Quando alguém diz assim, Gleison, vai fazer uma live para esse professor, vamos fazer uma live sobre física nuclear? Ele vai dizer, não sou físico, mas eu tenho um amigo que é físico. Vamos fazer uma live sobre matemática, não, eu sou péssimo em matemática. Vamos falar sobre racismo? Sim, vai lá dar xismos, né? Então, eu acho que um dos grandes, entre tantos outros, são todos, inclusive, aí sim, tentando terminar, senão a gente fica linkando uma coisa com a outra que eu não paro. Mas eu vi, tem coisas horríveis no Facebook, mas tem outras magníficas, né? E eu vi uma frase assim no Facebook. Você... também não abre a bolsa no supermercado ou você é uma pessoa branca? Isso é ótimo, essa frase. Porque só quem é negro sabe o pavor de ser confundido com marginal, separado pelo segurança e ser revistado. Então a gente entra, só falta entrar com cartão de crédito, com dinheiro no bolso, eu estou comprando, não sou ladrão. Né? Então é uma tensão 24 horas por dia, né? Porque nós estamos disputando o poder, nós estamos disputando um lugar, e esse lugar também é importante destacar isso, quando nós falamos da perspectiva de movimento negro, na perspectiva de afrocentricidade, não afrocentrismo, que é outra coisa, mas quando falamos de afrocentricidade, também nós estamos dizendo que este país foi constituído por duas concepções racistas, o colonialismo e a escravização. O que nós estamos querendo mostrar e trazer para a sociedade brasileira uma outra forma de administrar, uma outra forma de se relacionar, é o que nós, povos originários, tanto negros como indígenas, fizemos isso há milhares de tempo, mas essa visão sempre foi subalternizada. Gente, eu quero agradecer aqui a aula de vocês. Enquanto agora eu ouvia o Gleidson comentar, só gostaria de dizer que a gente tem umas perguntas, eu vou deixar para o final, para a gente responder. O Gleidson perpassou pela conversa dele, né? Ele já atravessou, e sintam-se à vontade para fazer isso, se vocês sentirem necessidade. E enquanto eu te ouvia, eu estava me lembrando, eu fiz uma pós-graduação em transformação de conflitos, e foi anunciado que nós teríamos um colega diplomata. E aí, quando chegou lá, tinham 2 homens, eram turmas assim, o curso era 2 anos, mas as pessoas entravam por semestre. E existia um homem branco e um homem negro. E aí, todos nós, né, estudando transformação de conflito, a gente olhou e falou, não, o diplomata deve ser o branco. E, na verdade, era um homem negro, ele é diplomata, o Jackson, meu amigo, diplomata na Nigéria.
E assim, a gente falou para ele, assim, que olhou para ele, confessando o nosso racismo, a gente olhou, Jackson, você parece, vou brincar aqui, gente, assim, o negão do axé. Ele é baiano, tá? Então nós somos flagrados, assim, imagina, ele é um diplomata e ainda passa por situações assim. A gente conversou, falou depois, mas é difícil imaginar e constrangedor, por isso que eu quis perguntar da experiência de vocês, porque se imagina que não, enquanto tá lá na base da pirâmide, sofre-se muito racismo, mas depois que você alça um certo grau, você chega lá e a sua vida, você nunca mais vai sofrer racismo. E o que eu tenho lido de algumas pessoas conversando com esse meu amigo diplomata, promotores, juízes, de que ainda lá nesse lugar, e que talvez houvesse uma expectativa, mais do que isso, você só continua sofrendo. Mais do que isso, sofre mais ainda, né? Porque exatamente Sim. Ele está num lugar que não é dele, é um lugar que a sociedade não quer que ele esteja. Então ele sofre vários... eu sempre gosto de fazer analogia com as mulheres. Você sabe muito bem que os espaços são masculinos. Existem lugares que não permitem que mulheres usem batom. Existem lugares que não permitem que mulheres usem saia, ou usem calça justa. Existem lugares que as mulheres não podem usar esmalte vermelho, né? Porque são lugares onde o poder é masculino e uma visão masculina, ou melhor, machista, né? Então você sabe muito bem que algumas mulheres acabam sendo engolidas por essa machonormatividade, não disputando isso, mas boa parte delas acabam disputando essa visão de mundo machonormativa. Se a gente levar isso para a questão racial, é a mesma coisa. Nós temos, além de a tentativa de embranquecimento da forma de falar, embranquecimento da forma de vestir, embranquecimento da forma de pensar, tipo assim, olha, já que vocês estão aqui, né, já que a gente tem que aturar vocês por aqui, estão porque, né, vamos fazer, como disse o jornalista da Globo, que só foi demitido e depois já foi admitido na CNN, não vem que você fazer coisa de preto, né? Então é muito pior. É muito pior. É muito pior porque eu já paro. A Karine também está se coçando para falar, né, Karine? É porque isso mexe com a gente, já contribuo, já tento complementar aqui. Eu gosto de dizer uma outra. Eu fui ser palestrante no Encontro de Juízes Negros e Negras em Brasília. Nós estamos em 2020, acho que foi 2018. E tem um relato muito interessante de um juiz negro que ele tem um problema que eu tenho, que nós temos, né? Ele não anda dentro do tribunal, ele anda sem gravata. Todo lugar que ele passa de gravata, as pessoas o confundem com segurança e perguntam se pode ir para lá, se pode ir para cá, onde é o banheiro, etc, etc. E ele acabou construindo uma forma de proteção, Karine falava isso quanto o racismo adoece, uma forma de proteção, ele sai da sala dele e tira a gravata para não confundir ele com segurança, né? Porque uma vez é uma coisa, outra vez é duas vezes, três vezes, agora tu passar, né? Eu já fui chegando no meu carro, já me deram R$2, me confundiram com um guardador de carro. E o racismo é tão maluco que se eu tivesse com o bom, entre aspas, aqui já também para desopilar, né? É que eu posso usar o que tiver, porque as pessoas não olham nem a roupa que tu está, entende? A cor vem primeiro. Entende? Se eu estivesse usando um terno de R$2 milhões, as pessoas iriam achar que eu sou o guardador de carro. Karine. As pessoas são invisibilizadas, né? Na verdade, esses exemplos que a gente está colocando aqui da vida cotidiana, das pessoas que a gente conhece, né, das ocasiões que a gente toma nota e conhecimento, são apenas constatações de que não é só uma questão social, não é só uma questão financeira, né, não é a ascensão social que vai nos tirar desse espaço, porque nós somos racializados o tempo inteiro. Eu não sou só uma mulher. Ninguém me destitui de ser uma mulher negra, mesmo que só isso não defina aquilo que eu sou. Eu sou mais um monte de coisas. Mas, em primeiro lugar, as pessoas vão me apontar como uma mulher negra. Então, eu carrego isso comigo. E mesmo que eu, em algum momento, me esqueça disso e tenha um momento de discussão ou de aprofundamento em outro tema, vão sempre me lembrar disso. Então,
branco-normatividade, e que é muito apontado e trabalhado pelos estudos de branquitude, que também é um outro campo, né, das relações sociais bastante importantes para a gente conseguir explicar e principalmente compreender um pouco melhor a constituição das relações raciais no Brasil, é racializar a população branca e os colocar nesse espaço de compreender que a cor da pele abre ou fecha portas, que a cor da pele facilita ou dificulta. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm as suas dificuldades, seus dilemas, seus dramas, mas o que eu estou pontuando é simplesmente que a cor da pele não é mais um. Não é algo que ela vai ter que se ocupar disso. Uma pessoa branca não pensa na nota do que ela comprou no mercado. Ela joga no lixo. Uma pessoa branca não pensa se ela vai abrir a mochila ou não. Se isso vai trazer algum problema para ela. Uma pessoa branca não pensa nessas questões, não pensa em correr para pegar um ônibus num determinado lugar. E isso são coisas que nos pautam, e aí colocando aí as relações de mães negras também, né? As mães brancas não têm e aí já posso puxar um pouco para a educação, já que eu vou falar um pouco de filho, de criança, e pensando nos estudantes, as mães brancas, elas não se preocupam se as tradições dos seus povos vão ser passadas na escola de forma positivada ou não. Elas não têm esse problema. Por quê? Porque elas têm a garantia histórica e secular de que isso vai ser trabalhado ao longo da educação dos estudantes, porque a gente tem uma base de educação ainda eurocentrada, e quando a gente propõe o estudo das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente não está querendo substituir uma matriz por outra. A gente simplesmente está querendo colocar que as experiências do sujeito são múltiplas. E a gente está tentando deixar de hierarquizar o conhecimento, o saber, né? Nós temos uma forma de aprender que é específica de um determinado grupo. E a gente precisa aprender sobre isso. A gente precisa aprender sobre a diversidade das religiões, né? E eu considero, por exemplo, se uma escola tem um crucifixo, ela não devia ter. O Estado é laico, e o espaço deve ser um espaço para a gente conversar sobre as religiões, um espaço de conhecer sobre as religiões, de conhecer as práticas. Eu respeito aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho acesso, aquilo que tiram desse espaço de névoa de que é ruim, né? É fundamental que a gente tenha no espaço da escola a possibilidade de que esses estudantes acessem outras matrizes. Como isso me fez falta. Como o não estudar sobre a África, eu lembro, e inclusive eu sempre digo nas lives que eu faço, nos momentos que eu tenho de debate, que essa foi uma das razões que me transformaram numa professora de história. Eu não queria que outros estudantes se sentissem na aula de história como eu me sentia. Só se falava eu estudei numa escola em que eu fui uma das únicas estudantes negras, e quando se falava de escravidão, era um momento que as pessoas olhavam para mim como se dissesse, aproveita, agora estão falando dos teus. E eu não me identificava com nada daquilo, porque eu não era ama de leite, eu não havia sido escravizada, eu não era a mulher negra sensualizada, né, hipersexualizada, colocada no espaço da mulata, que é aquela, né, o cruzamento híbrido, aquilo que não vai para frente, né, uma palavra absolutamente deplorável, que ainda bem que caindo em desuso pelo conhecimento das pessoas, mas nada daquilo me fazia referência ao que eu era. Não se falava da experiência desses sujeitos escravizados para além dessa condição de ausência de liberdade. Não se falava de tudo que vem de conhecimento do continente africano e daquilo que se constituiu aqui no Brasil, com as tradições da oralidade, com todo o saber. A academia não nos coloca em contato com autores negros, sejam autores estrangeiros ou sejam
autores locais, não se coloca o saber constituído pelo movimento negro como um saber, como a construção de uma epistemologia, como a construção de um saber que é construído pela vivência e pelo estudo. Sim, somos intelectuais e reivindicamos esse espaço de intelectualidade. E isso precisa chegar na escola. A gente precisa romper com a barreira e quebrar com esse espaço de branquitude, inclusive dos profissionais da educação, num espaço como Santa Catarina, por exemplo, que a gente tem aproximadamente 1 milhão de pessoas negras, o que constitui em média de 14% da população. Isso pelo último censo que a gente tem, de 2010, então, em 10 anos, quanta coisa já mudou, certamente, mas a gente não tem estatística para abordar isso de modo mais preciso. E que vem com justificativa, não, mas aqui a maioria da população é branca, então na Bahia, que a gente tem uma maioria de população negra, não se estuda aquilo que foi construído e feito na Europa. Não faz o menor sentido. E aí é o lutar contra esse espaço de não nos colocar como intelectuais, de não trazer as nossas experiências como constituição de saberes, de não compreender as nossas práticas como práticas que são práticas desenvolvidas pela humanidade, no seu fazer, no seu lidar no mundo, no seu estar no tempo, hermenêuticas constituídas da prática cotidiana, hermenêuticas constituídas da sobrevivência e das reinvenções necessárias para que nós nos mantivéssemos vivos, tal qual estamos hoje reivindicando. Então, a escola precisa traduzir isso, e a gente não pode esquecer que a escola, ela é uma representação da sociedade. Então, a gente tem a relação desses profissionais da educação e a gente também tem as relações dos responsáveis pelos estudantes, que também constitui, quando uma criança chega na educação infantil, com seus 3, 4 anos de idade, ou mais jovens, eles trazem práticas, eles aprendem por aquilo que não é dito, pelo currículo oculto. Eles chegam numa escola, tem lá o segurança, a faxineira, a merendeira, que eles não são nem ensinados, eles não são sequer apresentados. Então, eles constituem uma imagem visual de quais são os espaços de cada um. Né? E isso continua se reproduzindo. E aí é necessário que cada um assuma o seu papel de responsabilidade. Eu não posso transformar tudo, mas ao meu redor, eu sou responsável por colocar isso em pauta. Eu sou responsável por tensionar. Eu sou responsável em colocar em prática a frase da Lélia Gonzalez. E para que as pessoas sejam antirracistas, é preciso que as pessoas brancas se movam do seu espaço de comodidade e de privilégio. Senão as coisas não mudam. O racismo, como diria inclusive Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, não é um problema nosso. Não fomos nós que o criamos, nós o combatemos porque sofremos os efeitos dele cotidianamente. Mas a dinâmica dessas relações não foram constituídas por nós. Então, se a gente não tem cada um fazendo aquilo que lhe cabe, a gente não consegue uma transformação desse quadro. Agradecer vocês de novo, que é uma super aula. Assim, eu fico pensando, né, que quando a gente ouve aquele discurso, quando um negro se levanta e fala o que ele está sentindo, e alguém diz assim, não, mas somos todos irmãos, como a gente invisibiliza a dor do outro e coloca, né, o que são os irmãos? O sujeito universal, ele é branco, e nas palavras da Karina também, um pouco do que o Gleidson trouxe, o conhecimento também, existe um chamado conhecimento universal, um método científico, acadêmico, que ele é branco. E quando a gente fala, mas se os negros vão entrar na universidade, como disse recentemente a diretora do Nubank, né, vai baixar, vai nivelar por baixo, é você ignorar que existem outras formas de entender o mundo, de interpretar, e que nós, sociedade, sujeitos brancos, nós, a democracia, estamos perdendo de conhecer essas epistemologias, essas formas de existir, essas formas de conhecimento, que isso é um problema criado pelos brancos, né? Vocês, como bem colocou a Karina, estão resistindo,
mas para que a luta antirracista realmente aconteça e a gente perceba que isso é prejuízo de todos, precisa do engajamento de toda a sociedade. Então, convido aqui de novo as pessoas, não digam, quando algum negro trouxer uma informação, uma negra, mas somos todos irmãos. Quando você diz que somos todos irmãos, ou que você parte de uma ideia do sujeito ideal universal, você está usando o discurso heteronormativo, né? Usando um branco normativo social e não se dando conta, né, que nós somos um pouco educados nesse olhar da história única. E quantas perdas que a gente teve. E aí eu quero trazer a próxima pergunta aqui para vocês, pensando, né, perguntando das atividades do movimento negro para estar no combate ao racismo e como que as ações afirmativas podem estar colaborando para isso. Eu estava lendo o livro da Luana Genot, que tem um instituto, eu esqueci agora o título do livro dela, ela tem o Instituto ID, e ela fala que, por exemplo, em países que têm minoria, já existe cotas, o Brasil é um caso único, que a maioria da população é negra, e as pessoas ficam horrorizadas que a gente tem ações afirmativas, porque a maioria da população não acessa. Não estamos falando que é para ter acesso de uma minoria, que é o que outros países já fazem. A gente está falando que a maioria da população é negra e ela é invisibilizada, e ainda mais com esse discurso, né, de somos irmãos, somos todos iguais, que a gente não percebe o nosso racismo com essa ideia de sujeito e conhecimento universal. Então, eu queria que vocês falassem, né, qual que tem sido as ações do movimento negro para estar lidando com isso e as ações afirmativas. A gente pode começar com a Karina, depois o Gleidson. Bom, estou falando do campo da educação aqui, né, do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Isso é pura concretização de uma luta extensa do movimento negro na construção de estudos relacionados à educação e população negra. É fruto da militância árdua, incansável, e que a gente só tem condições de agradecer e de procurar manter o legado. É imprescindível que a gente reconheça que essa institucionalização de uma demanda da população é fruto de conquista e da luta do movimento negro, e que já vinha desenvolvendo ações muito anteriormente. Se a gente pensar, por exemplo, Florianópolis e vários municípios do Brasil, inclusive aqui, né, outros aqui do Sul, já havia legislação anteriormente a 10.639 de 2003 e depois a 11.645 de 2008, né, que incluiu também a obrigatoriedade dos conteúdos relacionados aos povos originários. Mas já havia aqui, desde 1994, a obrigatoriedade na rede municipal, né, na educação municipal, do estudo de história afro-brasileira como uma conquista do movimento negro, da intelectualidade do movimento negro local em diálogo com o movimento nacional e transnacional, e isso é a pauta dos estudos da minha tese. Então, portanto, isso é uma conquista histórica, essa institucionalização. E aí a gente sabe que o processo de tornar lei é um e de transformar em prática é outro. Então, a gente segue mobilizando e segue nessa luta, nessa atuação de diversos profissionais. Aí, como digo, não é uma pauta exclusiva dos professores negros, especialmente dos professores de história, que é o que acaba acontecendo nas escolas, né? Tem um professor negro, ele é de história, então isso é responsabilidade tua, constitui aí uma atividade para apresentar na semana do 20 de novembro, e tá pronto, né? Não, a pauta é durante o ano inteiro. Esses saberes precisam ser disseminados ao longo do ano inteiro. Aquele professor que reclama, mas eu não sei, não aprendi, o professor escolheu a carreira errada, porque não todas as profissões, né? Isso é necessário, mas não tem como você ser docente e não se manter estudioso. É inviável, impraticável. E a quantidade de materiais disponíveis na internet, né, nesses tempos que a gente está sem acesso às bibliotecas, é imenso. Muita coisa, muito material, muitos trabalhos acadêmicos, muitos artigos, muitas partilhas de experiências de professores desenvolvendo suas atividades em sala de aula. Então, não é desculpa o falar que não existe material sobre.
Então, essa é uma conquista na educação muito importante. Partindo para as políticas, todas as relações, né, se a gente pensar de saúde da população negra, a luta para que haja a aplicação da anamnese inicial que a gente tem nos postos de saúde, para que seja colocada, para que as pessoas também se autodeclarem nos postos de saúde. Só se constitui política pública específica para a população negra se o Estado identifica a presença dessa população negra. E se não se faz a marcação da autodeclaração dessas pessoas nos postos de saúde, a gente não tem a constituição de programas específicos para hipertensão, para anemia falciforme, para estudos específicos e campanhas específicas de pautas que são mais sensíveis, mais relacionadas à população negra, como questões fisiológicas mesmo, né? E que se tornam fisiológicas pela ação externa. Isso também é conquista do movimento negro. A constituição do programa Abdias Nascimento, do programa de mobilidade acadêmica Abdias Nascimento, que foi uma experiência de ação afirmativa para estudantes de graduação e estudantes de doutorado, cujos NEABs, né, os núcleos de estudos afro-brasileiros, que também é uma relação do movimento negro com as universidades, as instituições de ensino superior, de modo geral, hoje em dia, que tensionaram o Ministério da Educação, porque o programa Ciências Sem Fronteiras não contemplava estudantes negros. Então, houve o tensionamento para que houvesse esse programa de mobilidade que ganhou o nome de quem pensou e de quem trouxe a primeira semente da necessidade das políticas de ação afirmativa, inclusive na pós-graduação, né? Abdias Nascimento, militante histórico, ancestral. E as políticas de ação afirmativa, né, que a gente precisa sempre pontuar que é uma política ampla, então não é só o acesso e não é só para os espaços das universidades, né? A proposta é que seja para os concursos públicos de modo geral. Aqui no município de Florianópolis, por exemplo, quando a gente tem os concursos para os professores temporários, a cada ano há a reserva de vagas, também para os concursos públicos. Recentemente, a Universidade do Estado, esse foi o primeiro ano em que o programa de pós-graduação em História da UDESC também teve reserva de vagas para estudantes negros. A UFSC também tem alguns programas, especialmente eu conheço o programa de educação, que também tem reserva de vaga para estudantes da pós-graduação, fora os estudantes de graduação, de modo geral, os programas de apoio à permanência estudantil, e para mim foi uma grata surpresa. Eu entrei na universidade em 2001, e eu também fui a única da minha sala. E eu voltei para a universidade para fazer o mestrado 10 anos depois, praticamente. E eu pisar na universidade e vê-la mais colorida foi emocionante para mim. Emocionante. Quisera eu ter tido a oportunidade de ter outros colegas cursando comigo a universidade. Quisera que a universidade pudesse ser mais diversa e constituir diálogos mais expressivos, mais acolhedores do que é o saber. Eu não gosto nem de usar outros saberes, né? Porque quando a gente fala desses outros saberes, a gente está colocando um saber como saber referência para constituir outro, né? Então a gente continua usando ainda essa relação de branco-normatividade. Eu quero pontuar como saberes constituídos historicamente pela humanidade, nos colocar nesse lugar de constituidores, onde quer que estejamos, de onde quer que venhamos, e parar de hierarquizar. Acho que o Gleison pode falar melhor, né, pelos termos jurídicos mesmo, né, da relação das ações afirmativas, especialmente as cotas, e eu só vejo isso como uma oportunidade
de a gente tornar esse país com condições de acessibilidade a espaços que todos querem, como um espaço para todos. Não é possível que mais de 50% da população seja 10, 15% dos estudantes das universidades, não chega nem isso. Então, a gente precisa utilizar, e acho que é uma coisa que é muito importante da gente pontuar para finalizar, ninguém que é a favor de políticas de ação afirmativa, que é a favor das cotas, né, como as pessoas costumam resumir toda essa política, que é muito mais ampla, ninguém é contrário à reformulação da educação básica, a que essa educação básica tenha maior qualidade, para que a gente, num futuro, não dependa disso. Ninguém é contrário ao investimento em educação básica, muito pelo contrário. Mas, diante do cenário que a gente observa, o sucateamento da educação básica, especialmente da educação pública, me faz ser ainda mais a favor e ainda mais defensora das políticas de ação afirmativa no ensino superior e nos concursos. A gente precisa colocar as pessoas diferentes para concorrer com seus iguais. Obrigada, Karina. Antes de passar para o Gleidson, até pelo aprendizado aqui, né, de falar de diversos saberes, né, em vez de usar a palavra outro. Gleidson, a palavra está contigo. Então, recapitulando aqui, falar um pouco sobre a questão do movimento negro e essa relação ações afirmativas e cotas raciais. Né? Isso, políticas afirmativas. Então, eu costumo dizer, primeiro, né, lembrando, eu faço parte hoje, com muito orgulho, da direção nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, que é uma organização criada lá em 1978, criada por Abdias do Nascimento, por Lélia Gonzalez, por Oliveira Silveira, por Luísa Bairros. Então, quando nós falamos do MNU, nós falamos dessa estrutura que ainda é uma das maiores entidades do movimento negro no Brasil e a mais velha em atuação. No entanto, eu gosto de provocar a compreensão de que o embrião do movimento negro começa a nascer quando o primeiro negro raptado da África do Sul começa a tentar matar por legítima defesa aquele que estava tentando escravizá-lo. Quando as pessoas se atiravam no mar, quando a mulher negra escravizada matava seu próprio filho para que esse filho não vivesse as loucuras e os absurdos de ser um cativo, quando a gente fez todas as insurgências e, obviamente, os próprios quilombos. Né? Então, o movimento negro, do meu ponto de vista, ele sempre existiu no Brasil porque nunca os negros aceitaram ser escravizados. E sempre houve algum tipo de resistência, algum tipo de organização, o qual brigava, disputava essa visão. Na hora que nós estamos falando, agora dia 20, nós lembramos da morte de Zumbi dos Palmares, diga-se de passagem, é também um movimento negro unificado, na pessoa do professor Oliveira Silveira, que vai disputar uma nova compreensão, porque até então, eu sou jovem há bastante tempo, então, então, quando eu era mais novinho, lá e tal, a gente ainda falava da questão do 13 de maio, e nós vamos romper essa visão do 13 de maio, por proposta do Grupo Cultural Palmares, que é um grupo aqui de Porto Alegre, mas esse grupo, ele é vinculado ao MNU, pela pessoa do professor Oliveira Silveira, e o MNU, como entidade nacional, começa a provocar essa percepção e então nós conseguimos constituir uma nova visão para o dia a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra. Então, primeiramente isso, nós temos que entender que o movimento negro brasileiro ele sempre existiu nas pessoas revoltosas que nunca aceitaram o seu papel de escravizado ou escravizada. Bom, e também temos que entender, a Nilma Lino Gomes vai ter um livro chamado Movimento Negro Educador, que é um movimento negro que traz a maioria das políticas públicas para o Brasil. Nós temos que, quando a gente fala em cotas raciais, as cotas raciais elas não são, e ela é um grande problema, porque as cotas raciais é a primeira política pública efetiva do Estado brasileiro para equalizar a distância entre pessoas negras e pessoas brancas. Mas vamos pensar que quem foi o movimento negro, por isso o movimento negro educador,
que fez o Estado e a elite pensar nos pobres. Porque até então, pelo princípio, pela desculpa da meritocracia, os espaços acadêmicos eram destinados às pessoas ricas, que tinham as melhores possibilidades de estudar nas melhores escolas, de não trabalhar, ficar se preparando para os vestibulares mais disputados do país. E o movimento negro começa a discutir cotas raciais, e aí o que faz a elite brasileira? Não, mas é um pouquinho, mas tem branco pobre também no Brasil, então coitadinho dos branco pobre. E aí o movimento negro abraça, porque nós somos... tem uma grande diferença entre xenofobia e xenofilia, né? A xenofilia, a gente abraça o diferente, a gente quer conviver com a diferença, a gente aprende com a diferença. E o movimento negro abraçou, sim, as pessoas brancas pobres, e também nós apoiamos a constituição de políticas de cotas raciais para brancos pobres. Mas agora temos que entender que é a partir do movimento negro que o Estado brasileiro começa a falar em cotas para pobres e cotas para indígena. O SUS só é criado por causa de uma demanda do movimento negro. A maioria das políticas públicas são criadas pelo movimento negro no Brasil. Então, o movimento negro no Brasil, ele é fundamental para a democracia brasileira. O movimento negro no Brasil se constitui, desde sempre, numa força para combater a branco-normatividade em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto acadêmico, inclusive na questão dos postos de poder e prestígio. Alguém aqui falou, se eu não me engano, e tentando fazer um link, sobre explicar sobre o que é a branquitude. Eu gosto, acho que a grande autora, a grande pensadora da questão da branquitude é Maria Aparecida Souza Bento, e eu acho que uma grande professora que tem trabalhado muito, atuado muito bem, e é uma pessoa que eu sempre escuto para fazer essa discussão, é a Lia Weiner, né, que fala sobre branquitude. E eu gosto da explicação dela sobre branquitude, quando ela vai dizer que branquitude é um espaço de poder para diferenciar branquitude de brancura, onde a brancura é tão somente a questão da cor da pele. E branquitude seria, então, portanto, a compreensão e, talvez, sendo mais provocativo, a inércia sobre a sua posição de privilégio enquanto branco. Se quisermos fazer uma análise comparativa entre branquitude e negritude, a negritude é uma construção da pessoa negra. Tem um outro livro também que é Tornar-se Negro, né? Quando a gente fala em branquitude, como a gente fala em negritude, nós estamos falando de uma concepção da pessoa se perceber, primeiro, negro, saber, né? A Karine falou isso, não adianta, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher negra. Quando eu já estou um pouco sem paciência, como eu disse, eu sou uma pessoa velha, uma pessoa nova, jovem há mais tempo. Então, eu não tenho muita paciência, por exemplo, as discussões sobre consciência humana, né? Eu sempre sugiro aquele bolinho aquele gostoso bolo daquele filme, como é que é? Das conversas, agora eu esqueci o nome do filme. Conversas cruzadas. Né? Isso. Então, quando vem com esse papinho de todo mundo é da raça humana, porque eu digo assim, quando eu entro no supermercado, ninguém fala assim, lá veio um homo sapiens sapiens. Então, a gente sabe muito bem que a discussão vai ser, ela vem negro, ele está vestido assim, cuidado, é isso, né? Então, se constituir, a negritude é uma constituição política que nem todas as pessoas negras têm, e nós estamos sabendo disso lá na Fundação Palmares, nós sabemos disso na Vereança em São Paulo, né? Então, nem todos os negros têm negritude, no seu conceito de combate contra a branquitude. Porque não basta ser negro, tem que ter negritude. Não basta ser mulher, tem que lutar pelo lugar da mulher na sociedade. Não basta ser da comunidade LGBT, tem que entender a branco-normatividade, a macho-normatividade e a heteronormatividade para que a gente possa construir discursos e políticas de combate a essas realidades, né? Então, e as cotas raciais, ela sim, a maior política pública de combate ou de equiparação entre pessoas negras e pessoas brancas. Rapidamente, falando aqui para não me alongar, mas eu quero deixar aqui uma boa provocação, Aline, que já entendemos que nós temos uma grande aliada, né, em ti, aí na escola da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sugerir
porque nós temos tantas coisas, tanta vontade de disputar, de conversar com as pessoas que querem realmente construir um mundo sem racismo, e os temas e os conceitos são muito longos, são muito complexos, né? Para que cada live, então, é uma sugestão para que cada live, para que cada evento que vocês constituem, façam a relação, a interseccionalidade com a questão racial. Se for falar sobre democracia, tem que ter alguém falando sobre democracia e questão racial. Se for falar sobre economia, tem que ter alguém que entenda sobre economia e a questão racial. Se for falar sobre violência, tem que ter alguém que fale sobre violência e a questão racial. Isso tem que ser todo dia. Ser antirracista, como tu mesmo falaste, e sabes disso, eu sei que foi uma provocação para a gente, deixou a bola quicando aqui para a gente chutar. Então, ser antirracista é isso, ser antirracista o ano todo, em todas as possibilidades. E porque senão a gente fica aqui que nem o Enéas correndo, falando rápido por causa do tempo, trazendo vários conceitos e vários termos que, inclusive, não tem e nem deve ter acordos, né? Como disse a Djamila agora, nós negros também podemos, não somos obrigados a pensar exatamente igual. Nós temos visões, inclusive de movimento negro, diferentes, ou podemos ter, nós negros, né? Não estou dizendo que eu e a Karen tem, mas provavelmente a gente vai entender, na maneira que a gente vai conversando, a gente vai compreender que pensamos diferentes, nós queremos pensar diferentes. As pessoas brancas pensam diferente, só cobram que a gente pense igual. O racismo, né? Ninguém fala, mas o movimento negro não se entende. Quem diz que o movimento negro não se entende? Mas qual é o partido político que se entende? Até há pouco tempo a CUT, as reuniões da CUT era cadeira rolando para cima e para baixo, e aí as pessoas acham natural, mas quando é o movimento negro, quando são pessoas negras falando, eu acho que a gente tem que falar exatamente igual, pensar exatamente igual, concordar. Não, nós temos várias possibilidades de pensamento, várias possibilidades de abordagem. Para concluir, que já estamos dizendo que já está 1h20 de live, eu só quero pontuar que as cotas raciais, ela primeiro, a primeira política pública real de equiparação de pessoas negras e pessoas brancas. Todos os prognósticos catastróficos racistas das cotas raciais, nós acabamos. Primeiro, diziam que nós iríamos criar o racismo. Nós entendemos que nós estamos acabando com o racismo. Segundo, diziam que nós iríamos prejudicar e baixar a qualidade das universidades. E todas as pesquisas mostram que nós melhoramos a qualidade das universidades. E que quando entramos com uma nota mais baixa, nós terminamos com a nota igual ou superior. Mais do que isso, a USP já fez uma pesquisa mostrando que são os cotistas negros que continuam fazendo especialização, mestrado e doutorado e pós-doutorado, né? Mas só tem uma questão interessante. Essa política que começa nos anos 2000, ela ainda está se solidificando, mas já tem raízes. Nós estamos há 20 anos da possibilidade de cotas raciais. Lembremos que a Constituição Federal já traz em 1988 a possibilidade de ações afirmativas, portanto, cotas raciais. Mas nós vamos ter a possibilidade material, juntar a possibilidade formal e a possibilidade material, somente nos anos 2000. Só que nós vamos levar 12 anos, até 2012, brigando com o judiciário, brigando com o sistema de justiça, porque a maioria dos juízes promotores diziam que cotas eram inconstitucional. E aí o DEM, né, que era o Partido Democratas, que eu chamo, que era a nossa Ku Klux Klan, perdeu para o PSL, entra com uma ação com a DPF 186 e perde de goleada, porque disse que o STF disse que cotas raciais eram constitucional. Mais do que isso. Só que aí depois nós levamos até 2017, porque outros juízes, que é por isso que eu estudo a hermenêutica jurídica da branquitude, outros juízes vão dizer que cotas raciais era constitucional só para educação e não para o serviço público. Também perderam, 2017. Só que nós estamos, portanto, somente há 3 anos de pacificação constitucional das cotas raciais, tanto para a questão da educação como de serviço público. Mas avançamos. Nós conseguimos cotas raciais para a Lei Aldir Blanc, para entender que as cotas raciais é necessária também para a cultura. Nós conseguimos cotas raciais na proporção do dinheiro público para vereadores e vereadoras, agora nessa eleição, e só isso já dá 3 horas de live, da importância desse avanço. Nós conseguimos cotas raciais agora no serviço iniciativa privada, que é um lugar que nós temos poucos avanços, e é bem isso que a Karen já falou. Por que a maioria dos negros estão sempre em serviços públicos? Porque no serviço público existe a dificuldade do ingresso, mas a possibilidade real, ou tinha, se nós falarmos de reforma administrativa, que é, na verdade, o fim do serviço público do Estado brasileiro,
nós tínhamos, então, a possibilidade de ganhar exatamente igual. Eu quero aqui finalizar, porque senão eu entro aqui à meia-noite falando uma link com outra. Gente, de novo, eu fico aqui babando. A Juliana falou do tempo ali, mas eu tô aprendendo, né? Quero agradecer também, Gleidson, aqui pela dica. Eu vou marcar, vou levar essa pauta para a escola, que eu acho importantíssimo, como a gente falou, né? O racismo está na constituição da sociedade brasileira, no conceito de soberania nacional. Então, para a gente discutir tudo, direito, economia, sociedade, precisa ter esse olhar sobre o que é o racismo, né? E muito contente de poder trazer essa live. A gente ainda teria assuntos para estar aqui, mas o assunto é longo e vocês são ótimos. Eu quero convidar vocês para, primeiro a Karina, depois o Gleidson, para fazer as considerações finais, apresentar também o trabalho de vocês. A Juliana vai passar aí de novo também, está nos apoiando aqui, a Ju também, agradecer a Ju. Tá, passar o Instagram de vocês, apresentem o livro de vocês, se quiserem deixar alguma dica de leitura. Eu tinha falado desse livro aqui, o Sim à Igualdade Racial, da Luana Genet, que eu acho muito bacana. Eu já assisti uma palestra dela, ela faz um mapeamento e trabalha com publicidade, né, cobra das instituições que elas não só coloquem um servidor lá, uma pessoa, não, mas como que a gente transforma o cenário. E então quero convidar, assim, já com o coração, porque eu estou aqui babando e aprendendo, então, para vocês fazerem as considerações finais e as divulgações que julgarem pertinentes. Eu queria agradecer, realmente nós estamos aqui, inclusive a gente nem conseguiu abordar muito a relação de democracia, né, com a proposta de constituição de representatividade nesse sistema. Quem sabe já fica aí a proposição para uma outra live conosco, com outros convidados, enfim. Mas acho que é importante a gente frisar que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre outras tantas pautas, né? Temos essa condição, os interesses são múltiplos, né? Mas claro que eu e o Gleidson escolhemos fazer da nossa vida nosso tema de estudo, e por muitas vezes isso é colocado como militância e não como algo da academia, né? Nós estamos aí num processo de desobediência epistêmica, de construção de outras narrativas diferenciadas, e inclusive isso nos coloca num lugar de originalidade, mas um lugar absolutamente inquietante na constituição dessas narrativas com outras pautas, porque a gente se constituiu dentro de uma educação eurocentrada, e se constituir e quebrar essas algemas é um espaço bastante, um caminho bastante doloroso, mas absolutamente necessário também. Tenho crescido muito, e o sofrimento faz parte disso, né? Eu gostaria de apresentar o meu livro, né, Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História. Esse material aqui, ele é o fruto do meu mestrado, em que eu trouxe um pouquinho da Constituição das Políticas de Diversidade no município de Florianópolis, e trouxe proposições para a sala de aula, partindo da história negra de Florianópolis e alguns pontos bastante comuns que os estudantes traziam nessa trajetória de 15 anos de sala de aula. No meu Instagram, convido também para seguirem. Eu tenho buscado usar o Instagram como espaço de diálogo, de discussão. Então, lá tem mais dicas do livro, mais dicas de outros materiais, outras propostas. Inclusive, convido para seguir a rede de historiadores negros. Também está lá no meu Instagram, mais detalhado, que é um conjunto de historiadores e historiadoras maravilhosos de diversos locais do país, de professores acadêmicos, a militância com a construção do saber da prática. Então, no diálogo desses diferentes saberes, na constituição de uma epistemologia negra, com uma produção de material incrível, com canal do YouTube, com Instagram, muito material disponível, muita gente maravilhosa, eu sou muito grata e aprendendo demais. Também convidar
vocês para participarem do seminário de diversidade do município. Vai acontecer quarta, quinta e sexta-feira, entrando na página da Prefeitura de Florianópolis, pmf.sc.gov.br, está lá a programação e a possibilidade de inscrição. Vai ser um seminário que já tem aí mais de 15 anos de trajetória de seminário, com produção de profissionais da Rede Municipal de Educação. Isso é muito importante, é uma rede muito qualificada, referência no estudo dessas questões. Agradecer imensamente, me colocar à disposição, também certamente vou seguir em diálogo com o Gleidson e com todos vocês. Muito, muito obrigada, e sigamos em diálogo com paciência nesse mês e que a gente continue conversando nos outros meses. Obrigadão, gente. Então, também agradecer, acho que isso é a primeira e uma parte mais importante, agradecer a possibilidade de estar conversando com todos e com todas, agradecer também esse cuidado que foi muito notado aqui por mim, por Karine, pela Aline e pela Juliana na abordagem, um verdadeiro comprometimento com a temática. Acho que é isso. Nós nunca poderemos superar o racismo sem a participação das pessoas brancas, da mesma forma que nós nunca poderemos superar o machismo sem que os homens entendam o seu papel no machismo. Nós nunca poderemos superar a LGBTfobia sem que os héteros consigam entender o seu papel na discriminação, né? Então é importante, sim, a participação de todos e todas. Eu acho que existe necessariamente e obrigatoriamente um lugar para as pessoas brancas ajudarem a construir um mundo sem racismo, né? E eu vi isso aqui tanto na Aline como na Juliana, e quero parabenizar, inclusive, a escola na pessoa dessas duas mulheres. Segundo, dizer isso, nós, falo tanto quanto o movimento negro, a importância de nós debatermos isso sempre, né? A importância do mês de novembro para nós. Aqui no Rio Grande do Sul, no dia 14 de novembro, nós lembramos o massacre de Porongos, onde Davi Canabarro mata, assassina os negros que estavam brigando na Guerra dos Farrapos, né? Agora, dia 22, nós lembramos da Revolta da Chibata, também liderada pelo gaúcho João Cândido, onde acabou em 1910 com a chibata na Marinha, né? Já na República, que nós lembramos ontem, a República 15 de novembro, a República Brasileira chibatava os seus servidores negros até 1910 e só parou por causa que um marinheiro negro apontou os canhões para o Palácio no Rio de Janeiro, então capital brasileira, e conseguiu constituir o fim da chibata na Marinha. Por isso que ele é o almirante negro, algo que ainda a Marinha precisa entender, a necessidade de honrá-lo. Nós honramos, o movimento negro entende a importância desse debate. Temos também, por óbvio, o 20 de novembro, onde nós falamos isso, da consciência negra, a necessidade de que não só as pessoas negras, mas com as pessoas brancas, de ter um dia na verdade um mês, de combate sistêmico, cansativo, mas necessário do racismo brasileiro. Falar de racismo estrutural é dizer que ele é real, ele é palpável, ele é a regra, não é a exceção, mas é também e principalmente dizer que ele é passível de derrota. Eu acredito imensamente que nós podemos constituir um mundo sem racismo. Acredito nisso, ou eu não estaria dedicando a minha vida 24 horas por dia há mais de 2 décadas e meia nessa discussão, tanto na academia, no boteco, no jogo de futebol, em qualquer outro lugar. Eu discuto racismo, eu estudo racismo e quero conversar exatamente com as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas brancas, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas de outras etnias que estão nos ouvindo, para que consigam entender a possibilidade real de nós superarmos o racismo. Eu parto de 2 premissas importantes para a questão racial. Primeiro, a fala do Malcolm X, quando ele fala que nem todo negro é um aliado e nem todo o branco é um inimigo. E nós entendermos isso, até eu me despido dessa história de entender que nem todo negro é aliado, a gente ficava naquela coisa, não pode falar do fulano, não pode falar do Beltrano. Não, são pessoas que estão a serviço do bolsonarismo, por exemplo, e do neofascismo, querendo acabar com a história e com a cultura negra na Fundação Palmares, é um inimigo.
né, é um inimigo e nós temos que entender isso, né? Segundo, também nós entendemos o papel que que o branco pode ser aliado e entender aí um outro grande pensador, que o Mandela diz que o ódio é um aprendizado. Em outras palavras, ele diz que o ódio é um aprendizado. Se a gente aprendeu a odiar, a gente pode aprender a amar. Quando a gente fala em racismo estrutural, nós falamos, sim, que a sociedade foi construída no racismo, mas nós entendemos, nós precisamos entender e construir a possibilidade de um mundo sem racismo. O movimento negro brasileiro não é um movimento guerreirista, por isso nós estávamos ontem disputando voto, disputando partidos políticos. O movimento negro unificado não tem partido político, né? Nós somos independentes, autônomos, mas nós entendemos a democracia, nós entendemos a necessidade do voto negro. Aqui em Porto Alegre nós conseguimos 5 jovens sendo constituídos e a Karen Santos, do PSOL, foi a vereadora mais votada, com 15 mil votos. Isso é muito importante, isso é alentador. Acho que isso tem reflexo do que aconteceu com Marielle, tem reflexo do que aconteceu com George Floyd. Agora, isso não pode ser sazonal. Tá muito, por mais que eu esteja feliz com ver mulheres, ver LGBT e ver negros nessa disputa, nós temos que entender que isso, que a nossa luta ela é muito maior, muito complexa. Agora, retomo, eu acredito de verdade que a gente possa construir um mundo sem racismo. E são várias coisas, entre elas, esse tipo de debate, esse tipo de espaço e esse acolhimento. Então, muito obrigado, até a próxima e boa luta para todos e todas nós. Gleidson, só queria te pedir para falar do teu livro, divulgar o teu livro também. Verdade. Então, duas divulgações, aproveitar o espaço. Primeiro, estamos construindo aqui, já não construí esse ano por causa da pandemia, talvez o primeiro curso de pós-graduação. 30% dos professores e das professoras serão pessoas negras ligadas ao movimento negro unificado, ao movimento negro brasileiro, né? São pessoas com mais de 30 anos de experiência do combate ao racismo, sim, todas elas com mestrado, com doutorado, com especialização necessária para um curso de pós-graduação, mas nós tínhamos um debate que é uma preocupação de disputa epistemológica, porque a Karina sabe muito bem do que eu estou falando. Eu até entendo, por causa da meritocracia, o racismo estrutural, que nós não estejamos nas universidades federais, né? Agora, nós só não estamos nas universidades particulares porque existe uma barreira onde as pessoas brancas, as pessoas negras ainda não conseguiram. Nós temos vários doutores, doutorandas, mestres, que não estão dando aula na Universidade Federal, porque simplesmente não há convite. Então, era uma exigência que eu conseguisse um espaço onde eles entendessem que nós precisaríamos ter 90% de professores e professoras negras, e foi aceito aqui na FAMAC, Faculdade Mário Quintana. Então talvez seja o primeiro curso de pós-graduação do Brasil em Direitos Humanos e Relações Raciais, onde 90% das professoras e dos professores serão negros e com alguma ligação às várias formas e às várias entidades do movimento negro no Brasil. E o segundo é o nosso livro, que eu convido para vocês acessarem. Ele é um e-book gratuito, organizado por mim e pelo professor Paulo Faber, que é um doutorando em educação aqui na URGS, onde nós vamos apresentar talvez a grande disputa política que nós temos no momento, né? Que é enfrentar eu vou falar de forma mais tranquila, que é a ignorância do Estado brasileiro, a não compreensão do Estado brasileiro sobre determinados conceitos, porque esse Estado brasileiro nunca quis falar realmente sobre a questão racial. Então, as cotas raciais que obrigaram o Estado brasileiro a dizer quem é negro e quem não é negro, quem entra por cotas raciais e quem não entra por cotas raciais. Qual é o resultado? Quem é pardo para as cotas raciais? Que conceito é esse? Como nós podemos fazer essa discussão? O que é autodeclaração? O que é genotipia, fenotipia? Bom, essas e outras respostas a gente tentou abordar nesse livro, que são mais de 9 autores, com a nossa querida parceira e a promotora Lívia Santana Vaz, lá da Bahia, que foi inclusive escolhida como uma das maiores 100 personalidades do mundo mais influentes sobre a questão racial no mundo, o Dr. Roger Halpe Rios, Maria Conceição Lopes Fontoura, professora
eu esqueci, não posso esquecer o nome da UFPEL. Essa é a pior coisa, a gente começa a falar o nome das pessoas, mas começa a errar, eu ainda vou apanhar. Mas, enfim, eu quero convidá-los e convidá-las para esse percurso sobre essas discussões, tá? E ficar, obviamente, aqui à disposição de cada um e cada uma, para que a gente possa exatamente fazer um debate permanente, e acho que é isso que é importante, né? Não só no mês consistente, mas um debate permanente, conciso, que aí a gente consegue aprofundar mais conceitos, consegue trazer esses links. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a nossa audiência que nos acompanhou também até aqui, né? Eu tento ficar no horário, mas é um tema tão rico e tão maravilhoso. Então, Karina, Gleidson, muito, muito grata pela disponibilidade, pela paciência de vocês, pela oportunidade da gente estar aqui aprendendo com vocês nesse momento. Tudo isso foi muito rico. Eu anotei algumas coisas e sugestões aqui que eu vou levar para a direção da escola. Eu sou aqui a porta-voz, né? E me alegra muito do meu lugar de poder e de privilégio poder oferecer a minha voz para dar visibilidade para questões tão difíceis. A gente acabou não abordando, como a Karina falou, da democracia, mas acho que ficou claro para todos que não tem como haver uma real democracia com uma sociedade racista como a nossa. Se a gente quiser realmente construir uma sociedade democrática, precisamos falar sobre racismo, e mais do que falar, precisamos ser nós, os brancos, que vocês já vêm resistindo muito, nós precisamos ser antirracistas. Então, eu me orgulho, me alegro, não sei qual é a palavra aqui, de poder ser a porta-voz, de poder estar aqui. Mas eu também não estou aqui sozinha, né? Estou como porta-voz da Escola do Legislativo. Aqui tem junto a Juliana, que está sustentando essa live, quero agradecer a Juliana. Outras pessoas, várias pessoas da escola pensaram essa live comigo e organizaram, então ela é uma live intersetorial. Então, quero agradecer todo o apoio dos colegas da escola, da equipe da Escola do Legislativo, agradecer também a oportunidade de a gente estar tendo esse espaço na pessoa da presidente da Escola do Legislativo, que é uma mulher, a primeira mulher, a deputada Marlene Fengler. Então, quero somente agradecer da vontade de não terminar esse momento, né, mas a gente está aqui há bastante tempo, e dizer que eu acredito, né, que juntas a gente pode construir essa cadeia de relações, né, poder estar aqui de novo na pessoa da porta-voz, a pessoa que está aqui, faz o meu coração transbordar, aprendi muito com vocês aqui, mas quero também registrar que eu sou a porta-voz, tem muitas outras pessoas e outras vozes construindo esse espaço comigo, de novo. Obrigada, audiência, em especial, muito obrigada, Karina e Gleidson. Uma boa noite para todos vocês.